Oi, pessoal. Eu sou Adriano Pedrosa. Me diga aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. A gente hoje ahm, está fazendo mais uma live na nossa série de lives aqui do MASP Live. Hoje a live é com a Tarcilinha do Amaral. Eu estou aqui olhando, esperando ver se ela pode entrar. É uma live no contexto de toda uma semana, na verdade, dedicada à obra Figura Só, da Tarsila do Amaral, que é uma pintura de 1930. Aqui, já está ela lá. Vamos ver se ela está entrando aqui. Olá, Oi! E aí, tudo bem? tudo Entrou? bom? Ótimo, e você? Tudo ótimo. É sempre uma expectativa até a gente conseguir É, entrar e é, chegar a pessoa, enfim. Eu estava só cantando, então, aqui para o é. pessoal que essa live está no contexto de toda uma semana dedicada a essa pintura Figura Só, que a gente tem, Aham, composição Figura Só, que é uma pintura de 1930, que está no máximo, uma pintura muito icônica, muito única, muito singular, que está no máximo graças a um comodato super generoso do Ronaldo César Coelho. E, é, enfim, essa semana, então, a gente tem um programa, já é a quinta edição que a gente está fazendo, chamado Desenhos em Casa, que a gente é uma espécie de legal. desafio, que a gente lança uma obra do acervo numa segunda-feira, convida as pessoas a fazer desenhos a partir daquelas obras, Aham, daquela obra específica, postar esses desenhos no Instagram com o hashtag MASP Desenhos em Casa. No domingo a gente faz uma seleção com 3 curadores e posta 9 deles, são desenhos inspirados ou releituras de algum modo dessa obra, são obras sempre bastante icônicas do acervo. A gente já fez com Van Gogh, com Arthur Timóteo da Costa, com o Modigliani e com Dalton Paula, e agora, então, com essa figuração, essa pintura super icônica nossa, né, que a gente é, possui, digamos assim, que está lá no museu dentro do é, contexto desse comodato. A gente também fez ontem um diálogos no acervo sobre essa obra. aham, Mais tarde a gente vai fazer também uma série de posts no stories falando um pouco sobre essa obra. Enfim, então a gente ótimo. convidou a Tarcilinha do Amaral. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma Imagina. vez. A gente só tem sempre a É. agradecer a Tarcilinha do Ah, Amaral. imagina. É uma Eu que pessoa agradeço vocês, né? incrível, Muito. super generosa Ah, em relação à obrigada. obra, em relação aos projetos que a gente faz. A gente fez esse Imagina. projeto ano passado, que é a exposição mais visitada na história do museu, que é. É. Aliás, eu ia desligar os comentários, deixa eu ver se eu vou conseguir. Agora eu não me lembro mais onde vai ficar. Turn off, A aqui. gente se atrapalha, né? A gente quer Já tem oi um para mês, já não todo lembro. Mas enfim, mundo, termina, senão dar fica o beijo para comentário no todo seu rosto, mundo. desculpa. Mas É, a enfim, gente se atrapalha, gente. essa exposição que a gente fez ano passado, que era a curadoria do Fernando Oliva e minha, chamava Aham. Tarsila Popular. Eu acho que é a maior exposição, estou vendo a exposição que reuniu o maior número de pinturas da É, artista, com é, desenhos também, e é é, uma pintura, a exposição mais visitada na história do museu. Teve mais é, de 400 mil visitantes ao longo de 4 meses. A gente fez um catálogo também que foi super bem sucedido. O catálogo venderam mais de 5 mil exemplares, edições em português e inglês. O catálogo entrou para a lista dos melhores catálogos de arte, livros de arte do New York Times, ano passado. E, enfim, a Tarcilinha nos ajudou bastante, muito entusiasta, esteve lá com a gente é. todos os dias, né? Todos os dias. Foi. Nossa, tô morrendo de saudades, Adriano. Não, é outro tempo. Se você pensar naquela época do museu É, cheio de é. gente, né? Nossa, Aquelas filas nossa. de pessoas, nossa, um ano depois você. Agora, eu tenho pensado muito como minha tia foi abençoada. A gente poderia ter marcado para esse ano a exposição, não é? Olha, minha tia foi muito abençoada, né? É. Da gente ter marcado ano passado, aquele sucesso todo. E, infelizmente, esse ano, né? O museu muito prejudicado, né?
Todos nós, né? Enfim, mesmo quando a gente quer abrir com essa coisa do distanciamento social, seria impossível receber, enfim, receber 400 mil pessoas e tantas pessoas querendo ver, né? Ainda, eu lembro da gente fechar a exposição, nos últimos dias a gente deixava a exposição aberta até meia-noite, com filas enormes. Eu acho que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma foto, uma das últimas Olha, fotos. que lindo, né? Olha lá. Isso é uma fila, né, no dia do museu lá. Enfim, deixa eu ver se Eu me lembro de você me falar que alguns dias vocês deixavam uma senha para a pessoa, um ticket para a pessoa, né? Que passou 4, 5 horas na fila e aí fechava o museu, a pessoa não podia entrar, aí vocês davam um ingresso, enfim, uma senha para a pessoa poder entrar no dia seguinte, né? Exatamente. Foi uma É. coisa muito impressionante, mas assim, também o desejo das pessoas, de fato, de verem a obra, se relacionar com a obra, né? Foi uma coisa muito impressionante. É uma exposição que a gente já tem um histórico de querer fazer essa exposição. Já acho que era 2016 a primeira vez que a gente A primeira vez falou. que você me falou, acho que foi antes até, Eu acho que a gente 2015, falou em 2016. 15 para tentar fazer em 16. É. E eu lembro que, na época, o Museu de Chicago estava organizando uma exposição da Tarsila, que é Inventing Modern Art in Brasil, Inventando Arte Moderna no Brasil, que é uma exposição que inaugurou em 2017, no final de 2017, no Art Institute of Chicago, e depois foi para o MoMA, né? Que foi, eu acho, uma grande revelação da Tarsila internacionalmente. Não é a primeira exposição dela internacional, já tinha tido aquela exposição incrível lá na Fundação Marte, A Marte, não sei, há talvez 15 anos atrás. Acho que foi 2009, faz bastante tempo. 2008, 2009, faz muito tempo. Teve uma em Paris também, no ano do Brasil na França, mas enfim, nada se compara com o que aconteceu no MoMA, né? Chicago foi muito bacana, teve uma divulgação muito legal, um público muito legal, mas o MoMA, vocês sabem, né? Nada se compara. E sabe o que eu acho também? A exposição do MoMA também instigou aqui no Brasil as pessoas quererem ver Tarsila. Então, teve muita repercussão aqui no Brasil, principalmente a exposição do MoMA. E aí, quando a gente abre em 2019 a exposição, né, no MASP, nossa, todo mundo queria ver, né? E é bacana, você conseguiu trazer, basicamente, as mesmas obras que estavam lá no MoMA e ainda conseguiu inserir muito mais olhos, né? Que deixa a exposição até mais bonita, né? Mais interessante. É mais ampla, né? Assim, uma observação que eu acho que é importante ser feito, o que é o contexto, por que Tarsila do Amaral, nesse momento internacional, e a gente sabe que hoje tem museus importantes na Europa organizando ou se planejando para fazer exposições. A gente não pode citar quem é nossos colegas, mas a gente sabe que eles estão se organizando. A gente está aqui rezando. Não, certamente. Por quê? O que acontece, eu acho, assim, nos últimos... A gente vai vendo isso nos últimos 5, 10 anos, realmente, o interesse cada vez maior pela história da arte além da Europa e dos Estados Unidos, né? É um interesse que você vê nos anos 90, pela arte contemporânea, mas nos últimos 10, 15 anos ele começa a ir para o século XX. Então, uma figura feita, e não apenas fora dos Estados Unidos e da Europa, né? Olhando para o Sudeste Asiático, olhando para a América Latina, é um interesse enorme, mas também para mulheres, né? Para figuras, enfim, que foram um pouco marginalizadas da história da arte. E a Tarsila, então, é uma figura realmente ímpar, muito especial dentro desse panorama. Se você está olhando de uma maneira mais aberta, mais diversa, mais plural, para usar o nosso lema lá do museu. E ela encaixa em todo ela. Mulher, Além disso, é uma artista que se relaciona muito com o modernismo europeu. Não é uma tradição completamente diferente. Aí é a coisa da antropofagia, né? Ela canibaliza aquilo, reprocessa. Então, a história da arte, mesmo um ponto de vista assim de um historiador crítico, curador europeu americano, eles conseguem olhar aquilo e entender a importância daquilo, a subversão que aquilo faz, né? Porque é a viagem que ela faz, não é?
É isso mesmo. É, eu sinto, não só pelas exposições, mas todo mundo querendo mostrar, como você falou, outros países, outros continentes, e tem muito interesse pelo Brasil, né? É. Então, eu tenho sido procurada, museus, né? Você está me ajudando muito nisso. Mas assim, um Facilita filme. com essa obra também, facilita. É, Não, é uma estou coisa que fazendo realmente um é uma filme. referência, né? Uma referência de fato, enfim. Eu Quem estou está na fazendo um filme ponta, internacional também. é, Recentemente também não posso falar muito, né? Os projetos estão andando, né? Quer dizer, então, pelo menos não foram cancelados, mas foram adiados, né? Mas assim, uma grife europeia super importante também já me procurou. Enfim, coisas assim que eram absolutamente impensáveis há uns anos atrás. é, Então as coisas estão acontecendo de uma maneira, nossa, que até me assusta, né? é. Então, E claro, ele está. realmente, o nome dela cada vez crescendo mais. Eu acho que, mas esses últimos 3 anos, a exposição em Chicago, no MoMA, e essa exposição no MASP, realmente foi o que, eu falo que colocou a minha tia num outro patamar na arte, não só na arte brasileira, como na arte mundial. Esses acontecimentos foram importantíssimos. E eu acho que no imaginário também das pessoas, né? Porque eu acho que hoje, com essa questão de mídias sociais, com essa questão de internet, as coisas se multiplicam muito mais, né? Então, eu É, acho que houve uma disseminação enorme. A gente hoje permite e estimula fotografar, né? é, Nas é. exposições. Então, é algo que as Nossa, pessoas... durante a exposição, né, tinha assim, jorrava, né, postagens das pessoas sobre a É. exposição, marcavam o museu, marcavam o nome da minha tia, né? Foi uma comoção, né, aquilo lá. Né? E é interessante que agora, assim, de alguma maneira, a gente, com esse nosso projeto Desenhos em Casa, que a gente chama, né? Ai, É ai, muito maravilhoso. curioso, porque de alguma maneira a gente volta para uma outra mídia. Não é mais a É, fotografia, é o desenho, tem a questão da é, manualidade, mas tem uma questão de disseminação incrível que também tem essa relação com o imaginário das pessoas. A é verdade. linha do Modigliani, a gente chegou a ter 1.500 desenhos escritos. A É, Tarsila, a gente certamente acha que vai também vai ter uma ter. adesão enorme. Eu acho que, dependendo da semana, está dando entre 500 e 1.500 desenhos escritos, ou seja, você Legal, permite às legal. pessoas se relacionar com aquilo para além de uma imagem. A imagem você faz a foto em 3 segundos. O desenho precisa de um investimento maior. É, A foto é mais fiel, mas o desenho é mais daquela pessoa, né? é, Tem um caráter autoral. E quem quiser seguir, até a gente, quiser seguir, ver que tipo de desenhos são esses que estão sendo variadíssimos, adultos, crianças, profissionais, amadores, de todo tipo, é só seguir esse hashtag MASP Desenhos em Casa, que você vai ver a enxurrada de ai, composição olha. figura só. Deixa eu até já Eu colocar. estou me divertindo, Adriano. É um mais legal que o outro. Eu trabalho muito. Ah, que lindo, Eu claro. coloquei ela aí para a gente ver, né? A nossa figura só, Eu trabalho muito com melancólica, crianças. triste, né? Eu trabalho muito com crianças. As crianças. Bom, você lembra na exposição um monte de escolas, um monte de crianças indo ver a exposição. E as crianças estudam a minha tia hoje na escola. Então, e muitos professores, né, professoras, professores, pedem releituras. Então, é uma coisa que eu estou muito acostumada a ver. Esse projeto que você está fazendo é maravilhoso. E eu acho que é tão bacana, mexe com a imaginação, com a criatividade das pessoas, né, das crianças, dos adultos, no caso. Eu acho fantástico. Olha, Parabéns. muitas vezes é realmente comovente você ver, É, às vezes, o texto que acompanha a obra, o engajamento das pessoas. A gente sempre procura selecionamos 9 desenhos, sempre procuramos selecionar de crianças também. Tem gente que claro, ou é claro. adulto com criança. E assim, as crianças, quando a gente escolhe o desenho, elas vibram. A mãe fala Imagina, que elas estão imagina a emoção. super. É realmente muito bonito você poder saber que aquela criança está se relacionando também com essa obra que vai ficar para ela um marco,
né? E ela vai. vai querer voltar ao museu, quando o museu abrir, Ah, para com olhar essa certeza. obra, né? É, com certeza. E sempre eu tenho que te agradecer pela divulgação, né? Você me agradece pela generosidade, mas Nossa, é. imagina, eu agradeço demais você, o que você fez com a minha tia o ano passado, agora toda essa divulgação. Eu sempre agradeço muito você, toda a sua equipe, o museu. É um trabalho inestimável mesmo para a minha tia. Eu queria mostrar que enfim, foi curioso até, muito, enfim, eu mais uma vez agradeço você também, mas Imagina. eu queria mostrar, quando a gente chegou ao museu com a equipe, né? Eu comecei a trabalhar no final de 2014, a gente logo identificou como é que esse museu não tem uma Tarsila do Amaral, né? E a gente sabe que o Pietro Maria Bardi, que é o diretor fundador, teve aquela relação com a antropofagia, que com o Abapuru, que esteve com Babapuru. ele, nós perdemos essa oportunidade. É, E, é. com o passar dos anos, a gente recebeu um comodato extraordinário, né? Do Banco Do Central. Banco Central, que eu quero mostrar essas obras aqui. Ai, Né? quadro Esse é o lindo. Porto 1, Nossa, de 1953, dessa fase quadro lindo. pau-brasil. É, Os Trabalhadores, de 1938. um trabalho mais social. Olha, esse quadro é belíssimo É também, né? lindo também. Eu estou Academia, passando meio né? rápido, mas enfim. Esse estudo para nu, que é de 22. E É. um autorretrato também. Nossa, lindíssimo. Esse autorretrato aqui, Lindíssimo, né? Lindo. que é de 22, né? Isso É, chegou ao museu em 2017. E aí, é. finalmente, e depois da exposição em 18, né, o Ronaldo César Coelho, que é nosso conselheiro lá no museu também, deixou essa obra, né, para gente Agora o como Marco tem comodato. 5, né? Agora o Márcio tem 5. Nós estamos conversando Ó, sobre a possibilidade de uma outra aí, que você sabe, quem sabe a gente consegue, uma tomara, obra muito importante também. tomara. Mas, enfim, é um prazer, enfim, poder ter essas obras lá no museu. A Olha, gente... eu também sentia demais. Eu falava, como que o Márcio não tem um quadro da minha tia, né? Para mim era também uma pena. Aliás, não tinha nenhum desenho, nada dela, né? Tem uma Então, gravura lá. Tem uma eu, gravura eu, dos anos 70. eu tenho que também agradecer demais para mim, para a família. É uma honra o MASP ter essas 5 obras. Tomara que uma sexta, né? É uma honra essas obras estarem no acervo público. Agradecer muito ao Ronaldo também, sempre eu falo isso, que é um exemplo que tem que ser seguido pela sociedade, pelos colecionadores, né? É uma generosidade, né, Adriano? É, Você sem sabe dúvida. que a gente já pintou muito pouco. Então, grandes colecionadores, muitas vezes, têm só um quadro da minha tia. Então, para essa pessoa abrir mão desse quadro e deixar no museu, precisa ser realmente um ato de generosidade. Eu agradeço demais mesmo e elogio muito esse ato do Ronaldo de ter deixado esse quadro aí. É. Eu imagino a falta que ele deve sentir do quadro. Eu deixei um desenho aí na exposição, eu, eu podia ver todo dia o desenho, mas sabe, faz falta, a gente gosta das obras, né? Então Mas faz é o que falta. eu falo, a gente recebe 500 mil de pessoas, 600 mil pessoas foram ano passado, 640. É, Então, você está dividindo com um número infindável de é, pessoas. Né? E aí, é. esse desenho, essa pintura é uma espécie de autorretrato, né? A gente pode dizer. Né? Conta, vai. Fala para todo Sim, a mundo que está leitura que a ouvindo gente a sua faz é que live. ela é muito especial porque ela é a única pintura feita em 1930, né? Depois de 29, a gente tem uma série de pinturas, são 8 ou 9 pinturas, todas muito luminosas, né? E aí, em 1930, que é esse ano que é um marco, um ponto de inflexão na vida dela e na vida do país, ela faz apenas essa única pintura, que é uma figura só, uma figura solitária, né? É o ano que que a Teve a família quebra da dela bolsa. teve a quebra da Bolsa em 29, a família dela 29. perde muito dinheiro ali. Tem a Era Vargas, começa a Era Vargas, e ela também era casada com Oswald de Andrade, né? Que, por sua vez, a deixa pela Pagu, que é a escritora 20 anos mais nova do que ela, né?
e eles então se separam, né? E aí então essa figura só é uma figura um pouco solitária que está nessa atmosfera melancólica, os tons todos entristecidos, né? E eu acho que ela fala muito é uma pintura de grandes dimensões, né? Para as telas que a Tarsila faz, a gente vê que ela fez um grande investimento. É a única pintura, mas com muito investimento nessa pintura, digamos assim, né? Porque a única tem 3 desenhos. Ela vem depois de uma fase de 9 pinturas no ano e depois inaugura uma outra fase, que é a fase social, que muitos críticos, inclusive, acham, a crítica à historiografia mais tradicional acha que as boas pinturas terminam aqui, né? Terminam com essa pintura. Então, nesse sentido, ela é um ponto de inflexão de várias coisas. Mas a gente, naturalmente, na exposição, eu acho que uma coisa muito particular da mostra que a gente fez era que ela tentava olhar para obras posteriores, né? Para obras dos anos 40, dos anos 50. Mas, enfim, sendo isso uma espécie de autorretrato, eu queria que você contasse que as suas histórias... não. Eu quero que você conte qual é a sua interpretação do formato... Do formato do corpo. O formato do corpo é uma espécie de formato de lágrima, né? De gota de lágrima, que, por sua vez... Achei fantástico isso, Adriano. Espírito melancólico, entristecido, né? Esse cabelo todo ao vento de uma maneira bem dramática. Que outro dia eu estava lembrando uma coisa também, estava olhando para ele de novo, porque a gente sempre olha para essa obra, que ele tem essa relação com a moldura, né? Que ele se encaixa ali na moldura, e ele lembra até, tem umas Lygia Clark, assim, que são quebra da moldura, que ela faz essa relação com a moldura, que composicionalmente, como composição, é uma maneira de ancorar a figura, né? A figura não fica solta na paisagem, ela fica ancorada naquela moldura ali, no final do quadro, né? Bom, você já falou um pouco desse ano de 1930, né? Eu vou falar um pouco mais dela como pessoa. Realmente deve ter sido um ano muito difícil. Ela era de uma das famílias mais ricas de São Paulo, do Brasil. Ela tinha uma vida de princesa. Claro que, graças a todas as possibilidades da família, ela pôde estudar fora, ela pôde ter esse contato todo com as vanguardas na Europa. Então, de repente, o país vai à falência, o pai vai à falência, o país vai à falência, e meio que o mundo foi à falência também, né? Um período muito difícil. A gente pode até fazer alguma analogia com o que a gente está vivendo agora. Então, além disso, teve a história da separação dela com Oswald de Andrade, mas depois a gente vai contar mais essa separação quando a gente mostrar um pouco a Bacuru, né? Você quer que eu vá já pegue ele ali? Você sabe, eu posso já contar a história. Mas eu queria que você falasse um pouco da relação com a Pagu, que ela era amiga da Pagu, né? Que você me contou. Não, só terminando para falar dessa obra, é uma fase que ela estava muito triste mesmo. E é engraçado que, mesmo outras fases que ela estava triste, ela não coloca isso nas obras, sabe? Outras separações, outros problemas na vida dela, a gente nunca vê isso na obra dela. A obra dela sempre continua alegre, feliz. Teve essa fase social que era um pouco mais triste, um pouco mais escura, até as obras mais escuras. Dos trabalhadores, por exemplo. Mais pesada mesmo. Mas, de uma maneira geral, a obra dela é colorida, alegre, que eu acho que reflete muito a personalidade dela. E eu sempre olhei para essa obra, para mim vem a melancolia na hora de lembrar do momento que ela estava passando mesmo, essa solidão, essa tristeza. Então, por coincidência, essa obra foi a única obra feita nesse ano de 1930, então mostra toda a dor que ela estava passando. Outra coisa que eu queria falar dessa obra, muitas pessoas que eu conheço me falam que é a obra preferida dessas pessoas. É impressionante. Muita gente me fala que minha obra preferida é esse quadro. Então,
é realmente uma obra que eu acho que pega muito forte as pessoas, né? Acho que as pessoas recebem um pouco desse sentimento que ela teve nessa época. Quando você falou do corpo dela em forma de lágrima, eu falei, nossa, que sacada genial, adorei, maravilhoso. Falando um pouquinho sobre a separação do Oswald de Andrade, para quem não conhece a história, para ter uma noção de como ela devia estar triste nessa época. Bom, a minha tia pintou a Bapurum para dar de presente para o Oswaldo. Eles começam a namorar em 1922, depois casam em 1926. Em 1928, ela queria dar um presente assim para impressionar o Oswaldo. Ela pinta o Abapurum, dá de presente para ele. Ele fica alucinado. Quando ele olha o quadro, nossa, ele começa a interpretar, ele começa a ver o quadro e falar, olha, parece o homem plantado na terra, parece um indígena, um antropófago. Aí ele chama o Raul Bopp, que eram amigos também. Raul Bopp também fica muito impressionado. Vamos fazer um movimento em torno desse quadro. E aí, a minha tia lembra do pai dela, que ele tinha um dicionário de Tupi-Guarani. Ela pega o dicionário do pai, começa a ler, acha a palavra abá, que significa homem, e no fim do dicionário a palavra purum, que é o homem que come gente, o antropófago. Aí eles acharam que ia ficar legal juntar as palavras e batizaram o quadro de Abapurum. Bom, logo depois, o Jorge Andrade escreve o Manifesto Antropófago, depois ele faz um movimento antropofágico inspirado nessa obra. Como você falou, dessa deglutição da cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e mais uma transformação numa coisa brasileira. Eu sempre falo que as cores do Abapuru são as cores da bandeira brasileira, o azul, verde, amarelo, um quadro com muitas simbologias. E aí, bom, eles no auge do amor, no auge da felicidade, em 1929, um ano depois que ela pintou a Bapurum, aparece a Pagum, como você disse, super novinha. Minha tia tinha uns 42, 43 anos, a Pagum tinha 18. A Pagum, uma menina linda, inteligente, muito esperta. E a Pagum fica, nossa, muito impressionada com a minha tia. E a minha tia é muito bondosa. A Pagum era de uma família mais simples, então ela levava a Pagum numa festa, emprestava um vestido, emprestava uma joia, uma bolsa, enfim. E a Pagum meio que fica morando na casa dela, e do Oswald de Andrade. E claro, né, o Oswaldo, que já tinha uma má fama, né, ele começa a ter um caso com a Pagum engravida. Quando a Pagum engravida, diz que o Oswaldo Andrade ficou morrendo de medo do pai da Pagum, que disse que era uma fera. E falou, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Aí eles armam o casamento. O Oswaldo e a Pagum armam o casamento dela com o Belisário. Belisário era um empregado da minha tia. Que era apaixonado pela Pagum. Então, a Pagum casa com o Belisário, Tarsila e Oswaldo são padrinhos do casamento. Olha só, é claro que minha tia não sabia de nada que estava acontecendo. E aí, quando saem de lua de mel, a Pagum e o Belisário, Oswaldo de Andrade vai atrás, tira o Belisário e vai ele de lua de mel com a Pagum. Olha que história. Aí, a Pagum, quando eles passam um mês na Bahia, Oswaldo e Tarsila e Pagum passam um mês na Bahia. Quando eles voltam, o Oswaldo chega de joelhos pedindo perdão para minha tia, que foi só um caso, que ele amava ela para eles voltarem. Aí minha tia não quis saber, ela diz que joga as coisas dele do portão para fora, e sempre me intrigou que nessa separação o Abapuru fica para ela. Ela, até um outro quadro, que na época era um quadro muito mais importante, significativo, o quadro detírico, que está lá no MAC, fica para o Oswaldo, para ela ficar com a Abapuru. Isso sempre me intrigou muito. Aí eu vou contar um pouquinho sobre a anatese, sobre a Abapuru. Claro, por favor. Para mim, o Abapuru é um autorretrato.
Se você prestar atenção no rosto do abapurum, é o rosto dela, sem a boca, com a cabeça um pouco de lado. E me intrigava muito o pé do abapurum, se vocês puderem ver, prestar atenção, o dedo médio é muito maior que os outros. Eu falava, só pode ser o pé dela, ela não ia fazer isso à toa, né? Realmente, algumas pessoas da minha família confirmaram que ela realmente tinha esse pé com o dedo bem maior. Então, para mim, é ela nua, segurando a cabeça, nessa posição, com as pernas dobradas, segurando a cabeça, na frente de um espelho inclinado. Aí ela viu, esse espelho existia na entrada do ateliê, minha madrinha, minha tia, sobrinha da Tarsila, também me confirmou isso. Tinha um grande espelho apoiado no chão, então esse espelho estava inclinado. Aí você vai ver, em primeiro plano, o seu pé bem grande e lá no final a sua cabeça pequenininha, exatamente nessa proporção do abapurum. Bom, ela faz esse quadro, se dá nua de presente para ele, de aniversário. Aliás, esse quadro, na primeira exposição em Paris, a primeira vez que esse quadro foi exposto em Paris, ele vai com o título de nu, ele não vai com o título de abapurum. Então, as coisas foram fazendo sentido para mim. Aí, teve toda essa história da separação, que eu falei para vocês. E aí, eu falei, puxa vida, eu fiquei pensando, ela faz um quadro, um autorretrato, se dá nua de presente para o marido, aí teve essa traição horrorosa, essa história toda com o Belisário, com a folheiro de lua de mel, com o Papagum. Então, para mim, ela não teria que esse quadro, que era um quadro que significava tanto para ela e para o Oswaldo, ela não queria que esse quadro ficasse na casa dele com a Pabum. Então as coisas foram fazendo cada vez mais sentido para mim. E cada vez que eu olho para Bapurum, para mim fica claro que se trata de um autorretrato. Veja bem, eu estou falando sobre a inspiração para ela fazer a obra. A interpretação que o Oswaldo deu é genial. Ele escreve um manifesto, ele faz um movimento em torno desse quadro. É claro que essa interpretação vai ficar muito mais marcada até do que a inspiração, né, dela. Então... E eu acho que assim, muitas vezes as pessoas perguntam, vale a pena a gente explicar, né? O que a importância desse quadro, além de ser um quadro muito bonito formalmente, né? Eu acho que ele tem essa questão dele anunciar, dele prenunciar todo um movimento, um pensamento que talvez seja o pensamento moderno latino-americano mais singular, que é essa ideia da antropofagia, né? O que é a antropofagia? É uma espécie de proposta de projeto para que o intelectual ou artista latino-americano, nas margens da Europa, né, moderno naquele momento, pudesse ter um programa para se relacionar com essa tradição europeia. Né? Como é que você, nas margens, né, na América Latina, lá na periferia, vai se relacionar com toda aquela tradição, a história, a arte e a cultura europeia? Né? Como o antropófago, né, você vai ingerir, vai deglutir aquelas referências europeias, vai digerir para então, de uma maneira híbrida, produzir algo próprio, que é algo que a Tarsila já tinha feito, na verdade. Né? Ela já tinha ido para a Europa, já tinha estudado nos anos 20, é isso que ela faz. Né? É o grande exemplo, antecipando, não é um quadro apenas que prenuncia, mas é toda uma carreira. Né? Nos anos 20, ela vai para lá, ela faz aulas com o Léger, por exemplo, e naquela maneira do Léger, né, reprocessando aquela maneira um pouco cubista geometrizada do Léger, ela coloca cores completamente diferentes, que são essas cores caipiras, né, e essas aqui são tipicamente caipiras, são as cores inadequadas para uma boa e refinada pintura modernista europeia. Você não ia usar esse rosinha, esse azul clarinho, né? Então, ela reprocessa isso e ainda pinta coisas tipicamente brasileiras. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui. Aqui, ó. E essa é maravilhosa, por exemplo, né? Claro, no verdinha claro, que é a Cuca do Museu de Grenoble, né? E mesmo o Pescador do Museu de Hermitage.
né? Que são duas pinturas que a gente trouxe, né? Mas tem toda uma maneira de representar isso, mas as cores caipiras, né? Então esse eu acho que vai além das cores, né? A temática, a ela temática, claro, a toca o temática. povo brasileiro, a paisagem rural e urbana brasileira, a fauna, a flora. Então, isso são coisas típicas do Brasil. Eu fiz um estudo com o Alex Hanazaki, um paisagista. Nossa, sou maior fã dele. Ele me ensinou um monte de coisa. Ele ia olhando nas obras dela e me falando os nomes técnicos. Ah, essa planta é não sei o quê. Eu não me lembro dos nomes técnicos. Então, ele me deu uma aula de botânica, falando um pouco mostrando um pouco as obras dela e o que eram essa vegetação. Então, ela usa uma coisa que ela viu, uma coisa conhecida. No próprio Abapuru, aquele cacto, aqui na região, aqui que eu estou no interior, nessa região onde o pai dela tinha muitas fazendas, ali na região de Itupeva, não tem cacto, mas tem um mandacaru, que é uma planta muito parecida e muito típica ali naquela região, que é mais montanhosa. Então, ela pintava muito o que ela via. O povo brasileiro, os bichos, enfim, são coisas que diferem muito do que o Leger estava mostrando. A técnica era parecida, era a mesma, né? Eu aprendi, inclusive, com ele. Mas a composição da obra é completamente diferente, fora as cores, né? Que você falou, né? As cores Por isso, é a questão da linguagem, né? A cor já entra na questão da linguagem. Uma coisa seria apenas aquele conteúdo, né? Digamos, o conteúdo é você pegar a mesma linguagem do Leger e simplesmente fazer um conteúdo nacional brasileiro, mas ela também usa a questão da cor, né? Essa palheta muito peculiar, né? E aí, enfim, é interessante também pensar isso que eu, enfim. Antes vamos falar um pouquinho sobre o pescador, né? Ah, vamos, olha. Que a primeira vez que veio para o Brasil foi na nossa. Olha, sabe que eu fiz algumas curadorias aqui no Brasil, nunca consegui trazer esse quadro. É caro, é difícil, nunca. Aí eu vi esse quadro 2 vezes na Europa, em exposições que foram feitas lá, porque, claro, ali é muito mais fácil, né, levar a obra. E quando você falou que você ia trazer, puxa, eu dava pulos de alegria, né? É um quadro muito importante, um quadro lindíssimo, nossa. E agora conta um pouco, Adriano, o esforço que vocês fizeram, aquele calhamaço em russo, né? Vocês tiveram que traduzir. Enfim, a história toda da vinda desse quadro é muito interessante também. Conta um pouco. Ele pertence a esse museu, que é o Museu do Hermitage, que é um dos maiores museus do mundo, na verdade, que adquiriu essa obra quando a Tarsila esteve por lá, por volta de 1930, né? 31. 31, em 31, ela fez uma exposição lá, eles adquiriram essa obra, e é uma obra que ficou por lá. Na verdade, eu já tinha estado no Museu Hermitage há uns 3, 4 anos, porque eu tinha conhecido, não o diretor, mas o vice-diretor, num evento, e disse que ia lá, e falei até, naquela ocasião, já falei da nossa exposição, ele disse que emprestaria. Legal. Nós então pedimos a obra, eles concederam empréstimo, mas eles tinham uma questão que era a questão de uma certa garantia do Estado brasileiro que a obra não poderia ser confiscada por qualquer... chama immunity from seizure, imunidade de confisco, que é uma coisa que muitos estados dão, essa imunidade por diferentes questões jurídicas, enfim, que possam acontecer. A gente, inclusive, no museu, quando empresta uma obra também, a gente pede essa imunidade de confisco para os museus. Claro. O Estado brasileiro não tem esse documento, não existe, né? Então, foi um grande argumento para dizer que não, que a gente não tinha. A gente teve a ajuda, inclusive, da Embaixada do Brasil lá em Moscou, apesar do museu ficar em São Petersburgo. E aí, no último momento, a gente achou que não fosse conseguir, mas aí, no último momento, conseguimos.
veio o courier acompanhando a obra, enfim, não tem voo direto, a obra faz translado em Frankfurt, depois vem para cá, o sujeito, enfim, eu assinei alguns papéis em russo que eu não sabia o que estava escrito ali, exatamente, mas Mesmo. enfim, foi bastante. Não, eu me lembro que essa obra, vocês pegaram a obra, colocaram a obra 3 horas antes de abrir a exposição, né? Foi no dia da Foi abertura. no dia mesmo. Olha, mas um esforço maravilhoso. É uma obra que, assim, ela compunha muito, né? Aquela sala com aquelas obras dessa fase pau-brasil ficaram lindíssimas. Esse quadro, para mim, era um destaque ali. Muito obrigada mesmo de ter trazido, né? E aí vamos falar um pouquinho, então, só sobre uma coisa que a Olha, gente fez, eu né? também vou falar, porque assim, agradecer demais, porque eu sempre vi essas obras depois dos anos 30, depois de 33, né? Principalmente depois do Operários, que as pessoas meio que desprezavam. Eu falava, gente, ela fez ainda coisas belíssimas. Esse quadro que você mostrou, que está no MASP, Porto, esse quadro que você colocou aqui, chama Batizado de Macunaíma. Você lembra na exposição, assim, foi um sucesso absurdo, muita gente nunca tinha visto, um quadro também maravilhoso, né? 56, é bem Agradecer muito, posterior, né? agradecer muito a família, que são amigos meus, Sim, pessoais, que terem emprestado também. Então, depois dos anos 30, eu acho que ficou muito legal essa coisa do popular mesmo, né? Isso daqui é uma coisa também muito da tradição do povo brasileiro, dos índios, no caso, né? Muitas obras também que estão lá contam essa história do Brasil, né? A minha tia dizia que ela queria ser a pintora do Brasil. Então, essa exposição, para mim, foi o que coroou esse desejo dela de ser a pintora do Brasil e realmente a gente conseguir mostrar isso para as pessoas, né? Então, esse é outro quadro maravilhoso, de 54, 54, né? E aí tem uma questão curiosa que, assim, a gente colocou ele entre duas obras que são consideradas, sempre foram consideradas, porque essa não é a primeira exposição de Tarsila. A cada 10 anos tem uma grande exposição de Tarsila, né? Há 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás, foi na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que também tem um conjunto extraordinário. E também eu aproveito para agradecê-los aqui pelo empréstimo das Tarsilas dele. Agradeço também o Malba, que a gente nem citou, mas é onde está o Abapuru hoje. A gente foram super generosos em emprestar essa obra para a gente, né? Mas, assim, essas obras, depois dos anos 30, não eram mostradas. E nós colocamos essa entre a Antropofagia e o Abapuru, que são duas obras. Mas teve, enfim, precisamos dizer que teve críticos e historiadores mais tradicionais que acharam aquilo um sacrilégio. Colocar uma obra dessa... Juliano, eu acho que é o preço de mudar as coisas, né? A gente vai ouvir críticas, tudo, mas as coisas têm que ser mudadas, né? Os textos do catálogo também com novas interpretações. Para a gente atualizar tudo isso, a gente paga o preço, né? De algumas pessoas não gostarem e criticarem, né? As coisas continuam, prosseguem, né? É uma história que não termina aqui na nossa exposição. Mas eu acho que a visão sobre a obra dela vai mudar muito depois dessa exposição, depois dessa curadoria, depois do sucesso que teve essa exposição. Tenho certeza que a visão já vai mudar. Não, vamos ver como é que vão fazer os nossos próximos colegas daqui a 10 anos no Brasil. Certamente haverá outra. Porque, não, se Deus quiser, nesse meio tempo vai ter uma fora do Brasil. Vai ter fora do Brasil, certamente. Enfim, são novas leituras sempre que surgem, cada geração, né? Tem novas leituras, novas perspectivas. Eu acho que faz parte, né? É importante a gente não simplesmente olhar para trás e tentar repetir, né? Mas havia sempre esse foco bem preciso, assim, nas obras dos anos 20. Tem uma exposição da Tarsila, anos 20. O próprio MoMA e o Chicago basicamente olharam para o anos 20. Pararam. E tinha alguma coisa, eu acho que até trabalhador, até operários, né? Operários. 33. Parava nos operários. Parava lá, né? Então... o Operário também é uma obra muito, muito bacana.
na exposição, na nossa exposição, as pessoas se emocionavam muito. As pessoas se sentiam representadas, né? Eu sinto muito isso. É engraçado que é o quadro que eu tenho mais pedidos de autorização, o Operários. Todo mundo imaginaria que fosse o Abaporum. Operários ganha, assim, de longe de qualquer outra obra, em termos de pedidos para os mais devidos fins. Vai ter um congresso de psicologia, a pessoa quer usar Operários, né, para representar, enfim, alguma coisa. Para os mais diversos fins. É um quadro também icônico. E, como você falou, sempre as exposições terminavam com Operários. E aqui foi lindo ver. Tinha um quadro que você colocou, o Fazenda. Esse quadro foi da minha avó e fazia muito tempo que eu não via. Também foi muito emocionante. E são quadros lindíssimos, né? Então, esse quadro, o Porto, a Marina do MASP, que está no MASP, outro quadro maravilhoso, né? Um colorido. Esse quadro, um quadro enorme, né? Ela fez por... esse quadro lindo, lindo, lindo. Imagina o barco rosinha, dos maravilhoso. anos 50, mas ele tem a geometrização, né? Tem essa representação de algo assim que é dentro de um imaginário popular, aquela coisa da marinha com os barcos coloridos, né? É uma geometrização super complexa, se você ver, né? Mas também tem muito a ver com o pau-brasil dos anos 20. É o chamado que chamam de pau-brasil, né? As cores, aquela paisagem também bem típica do Brasil, né? As casinhas, enfim. A gente está terminando aqui, eu estou com medo da gente ter cortado. Eu só queria mostrar aqui para o pessoal o catálogo, enfim, o catálogo ficou, essa versão em português. Ainda tem para vender, Adriano? Ainda tem. O inglês a gente não tem mais. O inglês só é comprado lá fora, que ele é distribuído pela DAP. Em inglês ele chama Tarsila do Amaral Cannibalizing Modernism, canibalizando o modernismo. E aqui Tarsila Popular era a versão em português, ainda existe. Então você consegue, enfim, um pouco dessa amostra, muito dessa amostra ficou registrado aí, né? Olha, esse livro também para mim é um livro fundamental para essa nova interpretação. A sociedade mudou, a visão sobre a mulher mudou, a visão sobre a arte está mudando, como você disse no começo. E esse livro, para mim, está mostrando tudo isso toda essa atualização sobre a obra da minha tia. Bom, Tarsilinha, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço. Nossa, foi maravilhoso. Eu tenho medo de eles cortarem a gente aqui. Tá bom. Vou agradecer todas as pessoas. Hoje eu não pude ver as pessoas que entraram, mas agradecer, enfim, todo mundo que está assistindo. Agradecer muito você pelo convite e, mais uma vez, pela parceria que a gente tem. Tá ótimo. Muito obrigado, então. Um beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.